1 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 10, assim diz a palavra do Senhor. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Obrigado ao Senhor por termos acesso à sua bendita palavra. Agradecemos também, ó Pai, por termos acesso ao Senhor através da nossa adoração. Estamos, ó Pai, na tua presença e suplicamos, ó Pai, pelo auxílio do teu Espírito, que o que iremos transmitir possa edificar a cada um de nós. Para tanto, eu suplico que tu me uses como vaso de barro. O que o Senhor colocou no meu coração, que veio da tua parte, que o Senhor dê discernimento à tua igreja, para que eles possam reter no coração. Eu peço, ó Pai, me auxilia. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Dando então continuidade às nossas mensagens, tendo aqui como base o livro de 1 Timóteo. Nós temos aprendido que Paulo ele tinha o intuito de estar visitando a Timóteo na cidade de Éfeso, onde Paulo o deixou ali para ser o pastor daquela igreja. No entanto, Paulo ele já estava com uma expectativa que ele iria demorar para poder visitar a Timóteo, que não iria ser breve, ainda que havia o interesse dele de ir, mas isso não iria ocorrer de imediato. Sendo assim, Paulo ele entende que é interessante ele escrever essa carta a Timóteo, para poder instruir a Timóteo, para poder dar doutrinas a Timóteo e auxiliá-lo em seu pastorado, em relação a essa igreja no qual ele estava ali pastoreando, a igreja de Éfeso. Podemos ver isso nessa mesma carta, no capítulo 3, do verso 14 e o verso 15, onde diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. No capítulo 4, aqui no verso 13, ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Ele intentava ir, enquanto ele não fosse, estava aqui essa carta para que ele fosse instruído, auxiliado, ajudado ali pelo apóstolo Paulo, para pastorear a igreja de Éfeso. Essa epístola, na verdade, ela foi escrita ao pastor Timóteo, mas Paulo, ele estava olhando para além de Timóteo, e gostaria que essa epístola, ela fosse lida em toda a igreja. Então, ainda que fosse direcionada a Timóteo, é uma carta, uma epístola, que serve para toda a igreja. Vamos aqui ao verso 6, ele diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Aqui Paulo, ele traz uma recomendação a Timóteo, mostrando o que ele deveria fazer para ser um bom ministro de Cristo. Olha, isto é importante que você o faça, porque se você assim o fizer, você será um bom ministro de Cristo. Nós temos aqui uma palavra de um apóstolo que já vivenciou várias igrejas no qual ele abriu, ele pastoreou, ele edificou, e ele está dando aqui a instrução a um jovem tímido que estava ingressando no ministério. Paulo então
ele tem essa bagagem, essa condição, essa qualidade para poder instruir a Timóteo. E ele está dando então recomendações para que Timóteo pudesse atentar. E ele então atentando, ele seria um bom ministro de Cristo. É o que diz aqui no verso 6. Propondo essas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo. O que vem a ser essas coisas que Paulo então, ele instrui a Timóteo? A primeira está aqui no próprio verso 6, propondo estas coisas. Se você propor estas coisas, você será um bom ministro de Cristo. Paulo está se referindo ao que ele acabou de falar no verso 1 até o verso 5, no qual alguns falsos mestres haviam adentrado ali na igreja, havia feito falsas doutrinas, e Paulo então instrui a Timóteo que ele pudesse estar defendendo a igreja. Ele poderia estar ali protegendo todo o rebanho contra esses falsos mestres. A primeira proposta, o primeiro argumento, a primeira indicação que Paulo dá é que ele proteja o rebanho em relação aos falsos mestres. Aqui do verso 1 até o verso 5, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esses homens, esses falsos profetas, no verso 3 ele diz: eles vão proibir o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. O verso 4: porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ele diz: se você proteger a igreja, se você propor estas coisas, se você resguardar a igreja desses falsos mestres, esse é o primeiro requisito para que você seja um bom ministro de Cristo. Irmãos, mais do que nunca, nós entendemos que os falsos mestres, eles usam muitas vezes a Escritura Sagrada para trazer falsas doutrinas, para trazer falsos ensinos, para fazer com que a pessoa se torne membro de uma igreja, se torne uma pessoa batizada, se torne alguém que ingressa nos trabalhos da igreja, mas se desvia de Deus, por ser induzido a seguir falsas doutrinas. Um dos requisitos do pastor, no qual ele será bem sucedido, é se ele proteger o rebanho desses falsos mestres. Agora é interessante nós entendermos que a forma desses falsos mestres ele atuarem dentro da igreja é sempre de forma sorrateira, é sempre de forma embustida, é sempre através do engano. Eles vêm com os seus ardis, ele vem trazendo as suas doutrinas de uma forma enganosa, mas não velado, mas através das entrelinhas, através então, em meio a algumas verdades, ele coloca algo fraudulento para desviar o rebanho da verdade do Evangelho. Mateus, capítulo 7, verso 15, Jesus ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas. Aparentemente, ele parece ser um cristão, aparentemente, ele parece estar submisso ao bom pastor, visto que ele está vestido de ovelha, mas diz Mateus 7, verso 15, mas interiormente, eles são lobos devoradores. Ele na verdade não tem um caráter cristão, não tem uma vida cristã, não tem um novo nascimento, ele é um lobo, e ele busca então destruir todo o rebanho. Acautelai-vos desse que aparenta ser um cristão, ele tem pele de ovelha, ele se veste como ovelha, ele aparenta ser uma ovelha, mas verdadeiramente ele quer destruir o rebanho. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1, Pedro ele também diz:
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente. Eles vão introduzir no meio da igreja de uma forma encoberta, de uma forma sorrateira, de uma forma que não seja perceptível àqueles que não têm uma compreensão tão tranquila em relação ao texto. Ele vai fazer isso de uma forma sorrateira, encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, Paulo ele diz aqui no verso 6, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo. A primeira característica de um bom ministro, ele deve proteger o rebanho diante dos falsos mestres, diante daqueles que irão introduzir falsas doutrinas, daqueles que de uma forma sorrateira, enganosa, vestidos de ovelha, eles querem então levar a igreja ao erro. Ele continua aqui no verso 6, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Em segundo lugar, para que Timóteo ele seja um bom ministro de Cristo, ele deveria se alimentar da doutrina. Ele diz aqui no verso 6, criado com as palavras da fé. O bom ministro, de acordo com Jesus Cristo, ele é caracterizado por ele gastar tempo no aprendizado da palavra de Deus. O conhecimento, ele não vem através de um toque mágico. Ele tem então que gastar tempo, ele tem que buscar a leitura, ele tem que ter para poder passar, ele tem que ter o conhecimento da verdade, ele tem que ser criado nessas palavras, criado com as palavras da fé. Essa palavra no qual o Espírito Santo ele nos capacita a conhecermos. João capítulo 14, o verso 26, ele diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Assim como ele nos ensina, iluminando o nosso entendimento, ele também nos faz lembrar de tudo quanto temos aprendido, de tudo quanto Jesus ele nos disse. Mas como nós iremos lembrar de algo no qual nós não lemos? Como iremos lembrar de algo no qual nós não escutamos? Como iremos lembrar de algo no qual nós não participamos? Há necessidade então de lermos, de conhecermos, de participarmos, de investirmos no nosso conhecimento para podermos ser criado. É como diz aqui o verso 6, criado com as palavras da fé. Ele precisa se alimentar da doutrina. Essa palavra que o Espírito Santo irá nos lembrar é aquela que o ministro, é aquela que ele busca então aprender. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 15, diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Tem que haver o conhecimento, tem que haver o investimento na sua vida para conhecer a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, verso 8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Essa meditação não pode acontecer em virtude do culto que temos no domingo. Então abre-se a Bíblia e lê essa escritura sagrada. O texto aqui de Josué, capítulo 1, verso 8 diz, medita nesta lei dia e noite. Constantemente ela tem que estar em nosso coração, constantemente ela tem que estar em nossa mente, constantemente
temos que buscar nos alimentar da palavra de Deus, sermos criados, edificados, crescer, doutrinado através da palavra de Deus. Em terceiro lugar, para que esse ministro propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, para que Timóteo fosse um bom ministro de Cristo. O terceiro conselho que Paulo dá a ele, está aqui no final do verso 6, ele deveria seguir o que ele está aprendendo, ele deveria praticar o que ele está ensinando. No final do verso 6, ele diz: criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Da boa doutrina que tens seguido. Aquilo no qual você está sendo criado por ela, é essa mesma doutrina que você tem que seguir. Essa mesma doutrina que faz você ser edificado, que te cria, que te edifica, é essa que você tem que seguir. Para que ele seja um bom ministro, ele tem que seguir, praticar, viver o que ele tem se alimentado, o que ele tem pregado, o que ele tem seguido. Ele tem também de vivenciar. Amados, muitas vezes nós queremos somente ter um conhecimento intelectual da palavra de Deus. Isso enche a nossa mente e decoramos versículos. E eu vejo isso de uma forma salutar, visto que por vezes a gente mostra aqui o nosso conhecimento quando pedimos que os irmãos recitem versículos. Isso é bom para o nosso conhecimento, para termos a palavra de Deus. Eu gosto de fazer isso e incentivo os irmãos a fazer isso também. Mas a gente não pode tão somente ter esse conhecimento intelectual. Não basta nós termos as verdades em nossa mente. Essas verdades que aprendemos, ela tem que transformar o nosso coração. Nós temos que ser transformados de glória em glória. Nós temos que aprender esse conceito e a partir do momento que aprendemos, orar, pedindo que Deus então mude o nosso coração e nos molde conforme o nosso conhecimento, conforme o que aprendemos. Nós temos que aprender e buscar praticar viver, buscar ser transformados de glória em glória. É isso que nós chamamos a questão de um processo de santificação. O processo de santificação, ele ocorre a partir do momento que mortificamos o nosso velho homem, mortificamos a nossa velha natureza. Isso só ocorre quando praticamos a palavra de Deus, quando nos deixamos ser moldados pelos ensinos que temos ouvido, pelos ensinos que temos então meditado no nosso lar. Essa meditação, ela não pode ficar somente em nossa mente. Ao participarmos de um culto, nós não podemos tão somente sair daqui regozijando pelo conhecimento como um fim em si mesmo. Mas esse conhecimento, ele tem que nos exortar a mudança de comportamento. É terminarmos o culto e pedirmos a Deus: Senhor, o que o Senhor quer através do que acabei de aprender, para que molde, para que mude, para que transforme a minha vida, para que eu me assemelhe mais a Cristo, para que eu me submeta mais à tua vontade, para que eu obedeça mais os teus mandamentos. Paulo, ele exorta aqui a Timóteo, no final do verso 6, ele diz: e da doutrina que tens seguido. Essa doutrina, ele tem que seguir, ele tem que praticar, ele tem que viver. Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 2, o verso 12: assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Assim falai, assim procedei. Da mesma forma que nós falamos, nós devemos então praticar. A prática é o que Deus ele espera de nós como resultado do nosso conhecimento, como resultado do nosso aprendizado. Paulo então,
aqui no verso 6, ele recomenda esses 3 requisitos a Timóteo. E ele então, fazendo isso, ele será bom ministro de Cristo. O verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Paulo ele está reforçando aqui o que ele havia dito do verso 1 até o verso 5, acerca dessas heresias que havia sido introduzida no meio da igreja por esses falsos mestres. Mas interessante que aqui, diferente do verso 1, no qual ele mostra que esses falsos mestres, eles eram influenciados ali pelos demônios, visto que ele fala aqui doutrinas de demônios, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Diferente então dessa exortação, no qual ele coloca no verso 1, que esses falsos mestres eram influenciados pelos demônios, aqui ele mostra que também Timóteo deveria evitar, rejeitar as fábulas profanas e de velhas. O que seria isso? Fábulas profanas e de velhas. Seria as frivolidades inúteis. Seria algo que na verdade não tem nenhum conteúdo. Não obstante a pessoa falar, é como que fosse tagarelice, que não traz nenhuma edificação, não traz nenhum conteúdo. São ensinamentos, por mais que se possa dizer que fossem bíblicos ou respaldados na Escritura Sagrada, mas são frivolidades, são aqui o que ele diz, fábulas profanas e de velhas, algo que não edifica, algo que não traz conteúdo, algo que não agrega nenhum valor espiritual, algo que não muda o caráter, algo que não traz nenhuma verdade espiritual. Não obstante, usar o tempo dos irmãos através de um conteúdo que ele traz aqui como frivolidades, fábulas de velhas, conteúdos profanos. Ele diz aqui no verso 7, rejeita as fábulas profanas e de velhas, frivolidades. Amigos, irmãos, nós temos que entender que muitas vezes o que nós estamos escutando, por mais que o pregador ele use de boa oratória, retórica, a pessoa fica entusiasmada, a pessoa ela sai de lá emocionada, ela sai de lá impactada pelo que ouviu, mas depois, se você for peneirar tudo que você escutou, não traz nenhum conteúdo que te edifica, não traz nada que acrescenta na sua vida. Pode trazer histórias, pode trazer então conteúdo acerca do que o secular ele possa mostrar, mas não traz nenhuma edificação, nada que acrescente na sua vida. Você se emocionou, você chorou, você ficou impactado, mas espiritualmente não acrescenta nada. É o que diz aqui o verso 7, fábulas profanas e de velhas. Cuidado com esse conteúdo que só mexe com a sua emoção, mas não acrescenta nada na sua espiritualidade. Você sorriu, você chorou, você ficou impactado com aquela mensagem, com tudo que foi falado, mas biblicamente, espiritualmente, não te edifica e não trouxe nenhum crescimento espiritual. Rejeita. Aqui uma exortação por parte de Paulo. Rejeita. Tito, capítulo 1, verso 14, diz: não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Algo que foi colocado pelo homem e não é respaldado pelas escrituras sagradas. Mandamentos de homens, é o que Paulo fala aqui a Tito. O capítulo 1, o verso 4, aqui de 1 Timóteo diz:
nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Paulo também, ele exorta aqui a Timóteo, para que ele não se detenha a essas fábulas, genealogias intermináveis, que produz mais questões, divisões, contendas, brigas, do que a edificação. Não traz fé, não é uma doutrina bíblica, não é algo que te edifica. Rejeita esse tipo de fábulas profanas e de velhas. 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 3 e o verso 4 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a verdade bíblica, a escritura sagrada, a palavra de Deus, não suportarão. As pessoas não vão para escutar a palavra de Deus, eles não vão suportar a palavra de Deus. Haverá tempo que as pessoas não irão querer ouvir a palavra de Deus, não irão suportar. Continuando aqui, 2 Timóteo 4, verso 3: mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer aqui, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Haverá igrejas de acordo com o cardápio do cristão, um mestre segundo a sua própria concupiscência, segundo o que você quer ouvir, de acordo com o desejo da sua natureza pecaminosa, da sua concupiscência. Você vai ter uma igreja para a sua identidade, o seu DNA, de acordo com a sua concupiscência. Você vai ter lá um doutor, um mestre, um pastor, uma igreja que a pessoa vai se identificar com ela, de acordo com o caráter da sua concupiscência. Vai ter vários mestres, vários doutores, várias igrejas, vários pastores, vai amontoar de acordo com o desejo do coração da pessoa, não é de acordo com as escrituras sagradas, porque ao ouvir a escritura sagrada, é como que ela vai ter um comichão no ouvido. Isso ela não vai querer ouvir, isso ela vai rejeitar. Mas um doutor, conforme a sua própria concupiscência, conforme o desejo do coração dela, o que ela quer ouvir, que não vai ser contra o pecado, o estilo de vida, a vivência do seu comportamento, não vai contra a sua característica de forma alguma, vai ser de acordo com a sua própria concupiscência. Ela vai achar uma igreja no qual ela vai se adaptar, vai se encaixar ao perfil dela. 2 Timóteo 4, verso 3 e 4: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Voltando às fábulas, a verdade ela vai se desviar, vai rejeitar, ela vai dar as costas para a verdade e vai buscar algo conforme o seu coração, a sua doutrina, o seu comportamento, algo que não o confronte, o seu pecado, a sua natureza pecaminosa, a sua falta de imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas ela vai achar uma igreja de acordo com o seu próprio perfil. Paulo então, ele recomenda aqui a Timóteo: rejeita as fábulas profanas e de velhas. O verso 7, ele continua: exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Piedade tem o sentido básico de respeito ou então reverência,
No grego secular, a palavra piedade era usada no sentido de respeito aos governadores, aos magistrados e aos pais. Isso no grego secular, assim, piedade era usada. Piedade, no grego bíblico, no grego canônico, de acordo com a Escritura Sagrada, vem a ser a questão de reverência a Deus. É uma mistura de temor com amor. E essa mistura de temor com amor é que vai caracterizar a reverência da pessoa diante de Deus. É isso o sentido aqui da palavra piedade. Esse temor, um temor que leva a uma reverência. É um temor misturado com amor. É um temor misturado com amor que leva então ao comportamento dessa pessoa a apresentar-se diante de Deus com muita reverência. Paulo então ele fala que Timóteo ele deveria se exercitar na piedade. O que Paulo ele quer mostrar aqui para Timóteo é o seguinte: os atletas, quando eles querem fazer uma certa competição, eles então se exercitam para conquistar aquele prêmio de acordo com o seu corpo. Ele disciplina o seu corpo, mas ele diz que essa disciplina corporal não tem nenhum aproveitamento espiritual. Mas se você usar da disciplina espiritual, você vai buscar a sua reverência a Deus. O que Paulo ele quer que nós entendamos é a nossa reverência a Deus. O nosso temor e o nosso amor para com Deus, ele não ocorre através de um toque mágico, mas você tem que se disciplinar, você tem que exercitar, você tem que pagar o preço para que você reverencie a Deus, para que você se achegue mais a Deus, para que você tenha mais temor diante de Deus. Assim como o atleta, ele usa de disciplina para o seu corpo físico, da mesma forma nós temos que usar desta disciplina na nossa vida espiritual. Entenda, o seu crescimento espiritual, a sua intimidade com Deus, a sua vida consagrada, no qual você esteja na presença de Deus, ela não ocorre se você não pagar o preço, se você não se exercitar na piedade. Você tem que pagar o preço para ter intimidade com Deus. Você tem que pagar o preço para que o caráter de Cristo seja formado em você. Você tem que pagar o preço para que você se achegue mais a Deus. O seu crescimento espiritual não é resultado de um toque mágico, de algo sobrenatural, e que de uma hora para outra você se tornou íntimo com Deus. Não, você tem que pagar o preço em oração, em jejum, em leitura da Escritura Sagrada, em renúncia do que o mundo ele pode te oferecer, em você viver uma vida dedicada ao Senhor. É isso que Paulo ele coloca aqui para Timóteo. Ele diz aqui: exercita-te a ti mesmo em piedade. Exercita a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas você tem que se exercitar na piedade. Mas a piedade para tudo ela é proveitosa. Essa piedade no qual ele exorta Timóteo que ele deve se exercitar nela, pagar um preço para que você cresça espiritualmente. Lucas capítulo 4, o verso 16 diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado, falando aqui acerca de Jesus, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus ele tinha o costume de ir na sinagoga. Ele não ia de vez em quando, mas fazia parte do estilo de vida dele ir à sinagoga. É segundo o costume dele
é segundo o estilo de vida dele, é conforme a sua maneira de viver. Constantemente ele ia à sinagoga. Lucas, capítulo 6, o verso 12 diz: e aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Jesus, se nós olharmos nos evangelhos, constantemente o vemos orando, e constantemente o vemos orando a noite toda. Ele passou a noite em oração, ele tinha o costume de ir na sinagoga, e nós olhamos Jesus também jejuando durante 40 dias, não quer dizer que não houve outros momentos que ele também jejuasse, mas havia através dele uma consagração de leitura, de aprendizado, de oração e de jejum. Pagava o preço, e ele é o nosso exemplo, visto que o cristianismo não é uma religião, não é um conjunto de dogmas. Religião é um estilo de vida. Aliás, o cristianismo não é uma religião, o cristianismo não é um conjunto de dogmas, o cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida baseado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no qual ele é o nosso mestre, e nós somos discípulos dele, e buscamos seguir as suas pisadas, o seu exemplo, o seu estilo de vida. Se Jesus então, ele tinha como costume ir na sinagoga, é algo que eu devo abraçar, ter o costume de ir à igreja. Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Se Jesus ele passava a noite toda em oração, que eu também tenha essa mesma motivação, o desejo de estar orando, pagando o preço, buscando orar, exercitar-me na piedade. Exercita-te na piedade. Piedade é a reverência, é uma mistura de amor com temor. Isso vai te mostrar a sua intimidade, a sua aproximação de Deus. Isso ocorre através de você pagar o preço. Paulo ele mostra que a mudança de vida que houve nele não foi um toque mágico, mas ele aprendeu. Ele aprendeu. Filipenses capítulo 4, o verso 11, o verso 12 diz: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. A mudança dele, de caráter, de vida, foi resultado do aprendizado. Eu aprendi, foi algo que ele conheceu, aprendeu, e através disso mudou a sua vida. Houve disciplina. Ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Ele aprendeu e ele foi instruído. Houve crescimento através do aprendizado da palavra de Deus. Isso resultou em mudança na sua vida. Ele teve disciplina. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Disciplina, instrução, disciplina, ensino, disciplina, passar a noite toda em oração, disciplina, tenho como costume ir na casa do Senhor, disciplina. Irmãos, o exercício físico para nada há o aproveitamento na vida espiritual, mas serve como analogia, assim como os atletas, para eles conquistarem uma medalha de ouro, eles têm a sua disciplina. Para nós conquistarmos o crescimento espiritual, a intimidade com Deus, exercita-te na piedade, exercita-te, pague o preço, busque. Caso contrário, você poderá ter conhecimento, mas não intimidade com Deus. Exercita-te na piedade. Terminando aqui o verso 8, ele diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O que Paulo ele quer mostrar aqui
é que a piedade, ela é tanto proveitosa nessa vida, quanto um preparo para a vida eterna. A sua reverência, o que você busca em termos de intimidade com Deus, ela é proveitosa, tanto nessa vida, como também um preparo para a sua vida futura. Ele diz no final do verso 8, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, como resultado de você pagar um preço, ter o exercício na piedade. O verso 9, esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Paulo aqui, ele está se referindo à afirmação do verso 8, sobre o proveito da piedade ser fiel e digna de toda a aceitação. O que Paulo ele está mostrando, que a Escritura Sagrada aqui nos ensina, e que nós devemos estar certo, é que todas as promessas de Deus, todos os mandamentos de Deus irão se cumprir. Todos os mandamentos de Deus. Esta palavra é fiel e ela é digna de toda a aceitação. Deus é fiel. Nenhuma de suas promessas, nenhuma de sua palavra, nada do que Ele nos prometeu vai deixar de se cumprir. Um tio, uma vírgula, tudo irão se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Todas as promessas no qual Deus, Ele nos deixou, elas irão se cumprir. Mateus, capítulo 19, o verso 29 diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 5, verso 11 e 12: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. O que Deus tem prometido serve tanto para esta vida, como também para a vida futura. Serve para a vida futura, pelo que há de vir. E as promessas de Deus irão se cumprir. Ainda que você não receba tudo agora, Deus ele tem prometido um galardão nos céus, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Josué, quando ele terminou o seu trabalho, o qual Deus tinha colocado em suas mãos, ele estava já no fim da sua vida, ele reúne então todo o povo e ele diz, Josué 23, verso 14: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Todas as palavras que Deus prometeu se cumpriram. Essa palavra é uma palavra fiel. Verso 9: essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Todas as palavras, Deus ele se cumpriu, nenhuma delas caiu por terra. A palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre conforme lhe apraz. Tudo que Deus ele tem prometido, ele há de se cumprir, porque Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se engane. Porventura diria ele e não cumpriria? Todas as palavras do Senhor hão de cumprir. Deus, ele é um Deus santo, como santa é a sua bendita palavra. Verso 10: porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Irmãos, eu vou parafrasear esse verso aqui, para nós entendermos ele melhor. Parafraseando quer dizer assim esse verso 10: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, aquele que é o autor e doador, tanto da vida presente como da futura, sendo ainda o Salvador de todos os homens, principalmente dos que creem. Deus ele é Salvador de todos os homens, principalmente dos que creem. Irmãos, existe aqui
regra na hermenêutica. Hermenêutica, para quem esteve ontem aqui no culto das mulheres, aí a líder das mulheres estava ensinando como interpretar a Bíblia, e deu ali um estudo tendo como base o capítulo 1 de Ruth. Foi muito edificante. E ali, uma das questões que aprendemos para nós interpretarmos a Escritura Sagrada é que a Bíblia, ela não se contradiz. E quando a Bíblia, então, qualquer versículo que queremos interpretar da Bíblia, ele tem que concordar com todo o resto da Bíblia. Esse texto no qual nós lemos aqui, no qual está escrito que ele é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aqui Paulo, ele não pode estar ensinando a salvação universal. É uma doutrina no qual diz que no final, no apagar das luzes, independente do arrependimento, da confissão de pecado, independente da pessoa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, independente disso, no final, porque Deus, ele é um Deus santo e misericordioso, um Deus de amor, por causa do amor dele, todos os homens serão salvos. Essa é uma doutrina que contraria todo o resto das Escrituras Sagradas, se nós formos interpretar esse texto desta forma. Então, a Bíblia, ela é bem clara em nos mostrar que aqueles que rejeitam a Deus, eles vão ser condenados ao inferno. Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A Bíblia, então, ela nos mostra que Deus, ele rejeita, e aqueles que não reconheceram o seu Filho como seu único e suficiente Salvador serão lançados no lago de fogo, serão condenados. Esses que serão condenados, que vão para o inferno, eles irão ficar lá a eternidade. Foi isso ensinado aqui pelo irmão Soares na nossa escola dominical. Mateus 25, verso 41 e o verso 46, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os diabos e os seus anjos. O verso 46: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então Paulo, ele não pode estar ensinando aqui a salvação universal, porque é contrário a toda a Escritura Sagrada, no qual nos mostra que a salvação é pela graça, em virtude de Jesus, ele ter morrido na cruz e pago o preço, a dívida que nós tínhamos contra Deus. E essa dívida, ela só é outorgada, ela só é paga, e a justiça de Deus só é outorgada a nós, após nós reconhecermos que somos pecadores, confessarmos os nossos pecados em arrependimento, e reconhecermos que Jesus, o justo, morreu pelos nossos pecados, e ao aceitarmos a Ele como Senhor e Salvador, assim somos salvos. O que Paulo ele está ensinando então aqui nesse texto é que o amor salvador de Deus em Jesus Cristo é suficiente para todo o mundo, mas eficiente somente para os que creem. Olha aqui o verso 10: pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Deus, ele é Salvador de todos os homens, ou seja, o sacrifício de Jesus
ele é suficiente para salvar o mundo todo. A morte de Jesus na cruz, o sangue derramado, ele é suficiente para salvar toda a humanidade, mas só se torna eficiente para os fiéis, para os que creem, para aqueles que se arrependem e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Não há uma salvação universal, não é isso que Paulo está ensinando, mas a salvação através de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, somente para os fiéis. João 3, verso 16 e 17 e o verso 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Concluindo então, o que nós aprendemos aqui nessa parte, Timóteo capítulo 4, do verso 6 ao verso 10, entendemos que Paulo ele estava direcionando essa carta a Timóteo enquanto pastor líder da igreja, mas de uma certa forma ele queria que essa epístola fosse lida, então ela serve para toda a igreja. A primeira lição então que esse texto nos ensina enquanto igreja: todos devemos confrontar as heresias, e todos devemos nos alimentar e vivermos o que nós temos aprendido. A segunda verdade que esse texto nos ensina: todos devemos rejeitar as doutrinas vãs, aquelas que são inúteis, fábulas, ensinos, frivolidades. Todos, terceira lição, todos devemos nos exercitar na piedade. A reverência, o crescimento espiritual é resultado de uma disciplina, de um exercício espiritual. E por último, aprendemos que todas as promessas de Deus irão se cumprir em todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado a Deus por essas verdades que nós aprendemos, tendo como base sua bendita palavra. Nos ajuda, Pai querido, que não sejamos tão somente ouvintes, mas que elas venham impactar a nossa vida, a ponto de mudar o nosso caráter, a nossa vida. Nos ajuda, Pai querido, a crescermos em Tuas verdades. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.